Olá! O caso de hoje é chocante e ao mesmo tempo surpreendente. Pode não parecer um caso criminal, mas a verdade é que o acontecido nessa história foi um crime. Em um experimento psicológico controverso, 3 bebês idênticos foram separados ao nascer e entregues a 3 famílias diferentes. O objetivo? Desvendar os mistérios da natureza humana. Mas as consequências foram mais profundas do que se imaginava. Robert, David e Ed eram esses trigêmeos que, aos 19 anos, por obra do acaso ou do destino, acabaram se conhecendo. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveite esses segundos para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Imagine que você vai para o seu primeiro dia na faculdade, sem conhecer ninguém, e as pessoas começam a te cumprimentar com sorrisos, te abraçar, felizes em te ver, mas te chamando por outro nome. Isso aconteceu com Robert Shafran e os outros estudantes o chamavam de Ed Galland. Acontece que o Ed era um irmão gêmeo idêntico a ele, que ele desconhecia, e que por coincidência havia estudado lá antes das férias. O Robert não estava entendendo nada, até que o ex-colega de quarto do campus o viu e, chocado com a semelhança, ele perguntou se ele tinha sido adotado e a resposta foi afirmativa. Então ele perguntou, você nasceu no dia 12 de julho de 61? E a resposta foi positiva novamente. Então ele disse, cara, você não vai acreditar, mas você tem um irmão gêmeo. E correu com o Bob até um telefone. Já era noite, mas o ex-colega de quarto de Ed ligou para o Ed e colocou o Bob para falar com seu irmão. Era quase meia-noite, os dois pegaram o carro e foram para a casa do Ed, que os esperava ansioso na porta. O encontro foi emocionante e muito estranho. Eles se olhavam como quem olha para um espelho. Eles se abraçavam e em seguida já estavam rolando no chão, como se nunca tivessem sido separados. E também era muito intrigante que essas 2 famílias diferentes que os adotaram, elas não sabiam realmente da existência de irmãos, o que hoje em dia não poderia acontecer. Mas naquela época, os orfanatos não tinham a obrigação de contar às famílias que existiam irmãos. Bom, o fato é que logo a mídia ficou sabendo e a história saiu nos jornais. E agora, pasmem, porque um terceiro rapaz chamado David Kellman viu no jornal os 2 gêmeos idênticos que eram exatamente iguais a ele. Ele conseguiu o contato dos irmãos e agora eles eram 3 irmãos idênticos que não sabiam da existência um do outro. Bob, Ed e David. E tem uma curiosidade aqui, que é o fato deles jamais terem se encontrado, mesmo morando praticamente próximos uns dos outros. Enquanto eles tentavam descobrir o que aconteceu na maternidade, que ficava no subúrbio de Nova York, os trigêmeos passaram a dar entrevistas em televisão. Na época não existia internet, e eles ficaram famosos. Todo mundo queria saber mais sobre eles, e foi muito interessante, porque entre as perguntas que eles respondiam, os 3 tinham os mesmos gostos e hábitos. Por exemplo, os 3 fumavam, e fumavam a mesma marca de cigarro, gostavam do mesmo tipo de mulher, no caso de mulheres mais velhas, gostavam das mesmas cores, mesmos hobbies, mesmo tipo de esporte. Enfim, eles tinham o mesmo jeito de andar, de sentar, de sorrir, tudo igual. Eles chegaram a ser modelos, a fazer propagandas e até participaram da cena de um filme no qual a Madonna era a protagonista. Eles até abriram um restaurante chamado Triplets, que seria trigêmeos, e resolveram morar juntos. Até que tudo estava indo bem, eles tentaram correr atrás do tempo perdido, nadaram juntos pela primeira vez, foram montanha-russa, tudo era motivo para celebrar. Só que a história vai começar a ficar bem obscura. Os pais adotivos dos irmãos, caso 3 casais, eles foram até a extinta agência de adoção Louise Wise e fizeram pressão para descobrir o que aconteceu e foram informados de que a separação ela foi mantida em sigilo devido às dificuldades de encontrar pessoas dispostas a adotar 3 bebês de uma vez. O que era uma mentira deslavada. Pois depois, os 3 casais disseram que se eles soubessem, eles adotariam sim os 3 irmãos. Bom, eles não acreditaram nisso e continuaram pressionando a agência e como a mídia acabou se envolvendo, eles contaram a verdade. Eles disseram que o psiquiatra de origem austríaca, Peter Neubauer, que na época trabalhava para o Child Development Center, ele fez um pedido inusitado.
Ele pediu que cada bebê fosse entregue a uma família diferente e de classe social diferente. O objetivo, um experimento científico secreto, onde eles queriam analisar como as personalidades das 3 crianças se desenvolveriam em diferentes ambientes socioeconômicos. O Ed foi entregue a uma família de classe média baixa, o David para uma família de classe média e o Bob para uma família de classe média alta. O estudo científico de Neubauer recrutou participantes através de agências de adoção judaicas por toda Nova York de 1960, para que ele pudesse entender mais especificamente como era o desenvolvimento de crianças com composições genéticas idênticas, que quando separadas após o nascimento, quais os traços específicos da personalidade dessas crianças teriam vindo da natureza e quais da criação. Então, para os pais adotivos, foi dito que, com certa frequência, eles seriam visitados por psicólogos que faziam estudos sobre crianças adotadas. E, fingindo serem agentes de saúde enviados pelo governo, a equipe de pesquisa de Neubauer observou os trigêmeos desde a infância até a puberdade. Eles eram visitados periodicamente, mas a frequência foi diminuindo conforme eles foram crescendo. E, gente, olha só que absurdo, porque a separação, além deles serem bebês, de ser muito cruel, ela também foi muito traumática para os 3. O experimento indicou que a separação dos trigêmeos desencadeou traumas psicológicos profundos e incompreensíveis neles. Inclusive, os pais adotivos relataram como as crianças costumavam bater a cabeça contra as barras do bercinho. Eles sentiam a falta dos irmãozinhos, gente, que dó. O pior de tudo é que os envolvidos no experimento, eles sabiam que as crianças estavam sofrendo de ansiedade devido à separação. Bom, os irmãos, eles investigaram e conseguiram descobrir a mãe biológica, marcaram um encontro com ela, conversaram muito e entenderam que a mulher, na época, uma adolescente, ela era mãe solteira e de poucos recursos financeiros. Sabendo disso, eles não a culparam, mas também não mantiveram contato com ela, que também não demonstrou interesse em tê-los por perto. Então, ao longo da vida deles, de cada um, os 3 apresentaram comportamentos difíceis de lidar. Assim que eles descobriram o experimento a que foram submetidos, os irmãos pararam de expor suas vidas na mídia, explicando que foram lesados por terem uma vida totalmente controlada por outras pessoas. Então, Robert, Ed e David, eles sofreram com questões psicológicas que afetaram seu relacionamento entre irmãos e em 95, após saber sobre o experimento, o Ed ele acabou tirando a sua própria vida. E não existem dúvidas de que o evento traumático de sua separação forçada e a revelação posterior do que aconteceu mexeram profundamente com ele. O David teve muitos problemas emocionais e passou por muito tempo consultando um psicólogo. E na época em que os 3 se conheceram, o Bob estava em liberdade condicional após confessar ter se envolvido em um assalto que terminou com o falecimento de uma mulher em 78. E como se a história já não fosse absurda o suficiente, tem mais coisas sinistras. Após conseguirem acesso aos registros dos experimentos colocados no departamento secreto da Universidade de Yale, Bob e David descobriram que eles foram apenas uma das muitas cobaias usadas pelo psiquiatra Peter Neubauer, inclusive 2 gêmeas idênticas, a Paula Bernstein e Elise Schein. Elas também foram adotadas da mesma agência e acabaram se descobrindo já adultas por conta da história dos meninos. Elas também deram entrevistas à TV e disseram acreditar que há pelo menos 23 pessoas afetadas. E como estão os irmãos atualmente? Todos haviam se casado. Hoje o Bob mora no Brooklyn, em Nova York. Ele continua casado e tem 2 filhos. Ele é advogado por formação, mas se afastou do trabalho em 2011 após um acidente de moto. O David também tem 2 filhos, mas está divorciado. Ele trabalha em uma seguradora de Nova Jersey. E no caso, o Ed, ele também tinha se casado. Quanto ao experimento, os estudos nunca foram publicados. Entretanto, com a repercussão de um documentário sobre essa história, Bob e David tiveram acesso às mais de 11 mil páginas de anotações. Os irmãos também afirmam que terem sido lesados por viver uma vida planejada e impossibilitada de saberem da existência um dos outros. E aqui mais um absurdo. O experimento ele foi financiado com dinheiro público e privado.
Bob e David, eles entraram com uma ação judicial, porém na época dos tais estudos, não houve violação de nenhuma lei ao longo de sua execução, apesar de tratá-los como ratos de laboratório. O estado de Nova York só homologou em 81 uma lei que obrigasse as agências de adoção a manterem os irmãos juntos. Já os documentos completos do estudo envolvendo os outros gêmeos, eles estão lacrados na Universidade de Yale. Os tais documentos foram deixados com autorização do psiquiatra para abertura apenas em 25 de outubro de 2065, tempo suficiente para que todos os envolvidos já estivessem mortos. O tal psiquiatra, o Neubauer, ele faleceu em 2008 sem revelar os resultados. Esse caso serviu como um alerta sobre os perigos de experiências envolvendo seres humanos, além da importância da ética na pesquisa científica. E quanto ao documentário mencionado? O documentário chamado Três Estranhos Idênticos, ele foi produzido em 2018, mas ele passou na Netflix só alguns anos depois. E até a data desse vídeo, o documentário está no momento no Prime Video, no Google Play e também pode ser alugado aqui no YouTube. É muito bom, vale a pena assistir. Mas agora é com você. Conta pra mim se você já conhecia esse caso ou deixe um emoji, uma boa noite, qualquer comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue a mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você também sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.